E aí, rapaziada do Trade Map, meu nome é Breno Perrucho, do canal Jovens de Negócios, e no último vídeo a gente falou sobre os diferentes perfis de investidor e como você pode escolher qual deles você se adequa. Nesse vídeo a gente vai entrar muito mais a fundo sobre cada uma das diferentes modalidades de investimento para você saber exatamente qual que é melhor para você. Cara, quando a gente fala de mercado financeiro, parece que a primeira coisa que vem na cabeça é bolsa de valores, é ação, é risco. E com a cultura do brasileiro, isso normalmente são coisas que não agradam a maior parte das pessoas. E não tem problema, porque existe uma outra modalidade de investimento, como o Tesouro Direto, que são investimentos absurdamente seguros, são os mais seguros do nosso país, inclusive, que você pode começar a investir já a partir de R$30. E nesse meio termo, entre Tesouro Direto e ações, existe toda uma gama, todo um espectro de outros investimentos com diferentes propósitos, diferentes possibilidades de rentabilidade que a gente pode escolher exatamente o que a gente vai falar agora. Então vamos começar por elas, as ações, e tirar já as santíssimas já do nosso caminho. Seguinte, cara, ações são partes de uma empresa que são negociadas na bolsa de valores. E o preço que as ações têm depende da lei da oferta e da procura. Por quê? O preço de uma ação varia com base na quantidade de pessoas que está comprando as ações, na proporção de que tem ao mesmo tempo pessoas vendendo essas mesmas ações. Então, por isso que ações são investimentos de renda variável. Afinal, notícias na mídia, na internet ou qualquer coisa podem influenciar no preço que aquele ativo é negociado. E justamente por essa natureza de oscilar bastante no dia a dia, é muito recomendado que antes de você decidir investir em ações, que você tenha uma análise muito cuidadosa sobre os fundamentos da empresa da qual aquela ação é. Então, vamos dizer que você queira comprar uma empresa como a Ambev. Só por motivos didáticos, cara. Você pode ver os balanços da empresa como demonstrativo do resultado do exercício, o balanço patrimonial ou o fluxo de caixa da empresa e decidir que ela é um investimento que vai ser rentável para você no longo prazo. E com base nessa sua análise, que se chama de análise fundamentalista, você pode investir em Ambev para o longo prazo. Investidores também podem investir em ações através de uma coisa chamada de especulação, que é basicamente quando você compra uma ação já pensando na venda. Se você faz isso em um dia, isso tem um nome, chama de day trade. Se você faz isso num espaço de alguns dias ou alguns meses, tem outro nome, se chama de swing trade. E esse tipo de investimento, ele requer outro tipo de análise além da análise fundamentalista. Ele requer análise técnica, análise gráfica, que é basicamente uma forma de você analisar os padrões, a evolução dos indicadores de mercado daquela empresa, para você tirar a conclusão sobre qual vai ser a direção que aquele papel vai ter no futuro próximo. Daí, com base na sua conclusão, você faz os seus aportes e vende esse ativo com lucro. E as ações, apesar do paradigma, do tabu da sociedade brasileira de serem investimentos arriscados e que a maior parte das pessoas quer ficar longe, elas têm uma gama enorme de pessoas que as compram todos os dias. E a quantidade de pessoas que se expõem à renda variável, que se expõem às ações, está diretamente influenciada pela taxa Selic. A taxa Selic é basicamente a taxa em que o Tesouro Direto é lastreado. Todos os investimentos de renda fixa, como Tesouro Selic ou até CDBs, L6, LCIs, eles têm influência da Selic, porque a Selic influencia em outras taxas da renda fixa também, como o CDI. E o que acontece? Quando a Selic está alta, quer dizer que a rentabilidade dos investimentos de renda fixa está alta também. Então é vantajoso para os rentistas manter os seus investimentos na renda fixa, afinal eles vão ter bons retornos fazendo isso. Agora, em momentos de baixa da Selic, como a gente está vivendo hoje, na mínima histórica da Selic, a gente vê um movimento de pessoas saindo da renda fixa porque não estão conseguindo as mesmas rentabilidades para a renda variável e, com isso, adquirem ações. E para fechar a nossa mini aula de ações aqui, até a gente começar a falar dos outros investimentos, cara, existem principalmente dois tipos de ações. As ações ordinárias e as ações
preferenciais. As ações ordinárias são as ações em que nós, de fato, nos tornamos donos da empresa. São exatamente as mesmas ações que os donos, de fato, da empresa têm. Então, isso dá pra gente, basicamente, todos os direitos que um sócio, que um dono dessa empresa tem. Isso inclui recebimento de proventos, isso inclui possibilidade de voto em assembleia, em casos da empresa querer a opinião dos seus acionistas sobre algo. Então, os acionistas que compram essas ações não se tornam de fato donos da empresa. Só que acontece que na nossa bolsa de valores, elas são ações bem mais líquidas do que as ordinárias, o que quer dizer que a gente tem mais facilidade em comprar e vender esses papéis. Mas por que alguém poderia escolher comprar uma ação preferencial à ordinária? Afinal, se a ordinária teoricamente dá mais vantagens. Acontece que as ações preferenciais têm esse nome por um motivo. Quando você compra essas ações, normalmente o investidor tem a preferência no recebimento de proventos. Então, a quantidade de capital distribuído pela empresa para os acionistas normalmente é maior para aqueles que são detentores das ações preferenciais do que das ordinárias. Então, vamos dizer que você é um investidor que pessoalmente quer ficar longe de ações ou qualquer investimento de renda variável e você, na verdade, quer ter segurança de que o seu dinheiro vai todo dia render um pouquinho e que quando você decidir resgatar essa aplicação, você vai ter mais do que você colocou. Cara, os títulos que estão nessa categoria de renda fixa, eles têm alguns tipos de rentabilidade. O primeiro deles se chamam investimentos pré-fixados, que são aqueles que vão te dar uma rentabilidade tabelada, previsível, que você sabe que você vai ter exatamente no momento da compra do título. Então, se você encontra, por exemplo, um CDB que te rende 10% ao ano, quando você comprar esse título e você sabe que o vencimento dele é em 3 anos, você sabe que em cada um desses anos ele vai render 10% do principal. E além dos pré-fixados, existem também os pós-fixados. E existem algumas diferenças em que esses investimentos podem acabar vindo a acontecer. Por exemplo, a gente pegar, por exemplo, um CDB que rende 120% do CDI, ele está diretamente relacionado a essa taxa, ao CDI. Então ele vai render 100% do CDI mais 20% do que o CDI render no mesmo período de tempo. Mas também os investimentos pós-fixados, eles podem pagar uma taxa fixa somada a uma taxa variável, como por exemplo o IPCA, que cresce todo dia, né? O IPCA é a taxa da inflação. Então, por exemplo, o Tesouro IPCA, ele pode render 2% ao ano, mais ao que se valorizar o IPCA. Ou seja, a gente nunca tem de fato como saber exatamente qual que vai ser a quantia de dinheiro que a gente vai tirar no vencimento desses títulos. Por quê? Porque essas taxas mudam. Então, dependendo da economia brasileira, dependendo da macroeconomia internacional, essas taxas são influenciadas e a gente simplesmente não consegue prever o que vai acontecer com o nosso dinheiro. E isso deveria ser motivo de preocupação? A gente não vai saber quanto a gente vai ganhar ou não? Cara, não. Na verdade, os títulos pré-fixados, eles podem ser mais arriscados até do que os pós-fixados. Por quê? Em um momento onde a nossa taxa Selic está muito baixa e a gente compra um título pré-fixado que rende, vamos supor, 5% ao ano, e depois a nossa taxa Selic sobe, a gente não vai ter uma rentabilidade condizente essa alta da Selic. A gente vai continuar num pré-fixado tendo só 5% ao ano. Agora, se a gente tem um pós-fixado que acompanha a Selic ou o CDI, a gente consegue aumentar a nossa rentabilidade com a variação da taxa. Então, de fato, os investimentos menos arriscados para o investidor vão ser os pós-fixados. Agora é importante ter em mente também, os pré-fixados, a mesma coisa pode acontecer no sentido contrário. Se a Selic baixar e você tiver tido um título que tinha uma rentabilidade muito maior do que aquela taxa Selic está permitindo no momento, então, irmão, você fez um ótimo negócio. A nossa Selic hoje está 5% ao ano, mas se algumas pessoas tiveram a sorte de conseguir encontrar títulos com mais de 10% ao ano, elas hoje estão num título pré-fixado com baixo risco, ganhando muito mais do que qualquer investimento pós-fixado. E a renda fixa também pode ser destrinchada em 2 tipos de investimento. Esses são a renda fixa privada e a renda fixa pública. Cara, a renda fixa pública é basicamente quando a gente pega o nosso dinheiro e compra títulos de dívida do governo. Ou seja, o governo passa a ser um devedor para nós, investidores. Em troca disso, em troca da gente emprestar o nosso dinheiro para o governo posteriormente vai nos pagar com alguns juros.
E todos os investimentos feitos em renda fixa pública, eles têm a garantia do Tesouro Nacional. O que quer dizer que, independentemente do que aconteça, você vai ter a garantia do próprio governo de que você vai ser pago. Então, o risco associado a esse tipo de investimento é basicamente o mesmo risco do nosso país quebrar, o que é certamente um dos menores riscos que a gente pode ter em qualquer tipo de investimento. Já os títulos de renda fixa privada são basicamente a mesma coisa do que os títulos de renda fixa pública, só que ao invés da gente emprestar agora o dinheiro para o governo, a gente empresta para instituições financeiras. Isso podem ser bancos, isso podem ser até empresas que vão pagar a gente juros para a gente estar comprando títulos de suas dívidas. E diferentemente também dos títulos de renda fixa pública, cara, os títulos de renda fixa privada não têm a garantia do Tesouro Nacional. Mas alguns títulos de renda fixa privada têm sim a garantia do FGC, Fundo Garantidor de Créditos. O FGC diz que para qualquer investimento que você tenha em CDBs, L6, LCIs e LCAs, o investidor tem a garantia de receber integralmente o valor investido, mantendo o limite de R$250 mil. O que quer dizer que se você tiver qualquer quantia de patrimônio investida em qualquer um desses títulos, mesmo que a instituição emissora do título quebre, você vai ser ressarcido com o principal do seu investimento, mais os juros. Maneiro, então quais são esses investimentos de renda fixa privada, cara? A gente pode começar a falar em conjunto com os CDBs e os L6, que são investimentos muito parecidos. CDB é uma sigla que significa Certificado de Depósito Bancário e normalmente eles são associados a um indexador chamado de CDI, Certificado de Depósito Interbancário. E o CDI, por sua vez, ele basicamente acompanha a taxa Selic. Então a gente pode, a grosso modo, dizer que um ali está basicamente junto do outro. E os L6, eles são basicamente a mesma coisa, cara. Eles só são emitidos por instituição de menor porte. Então, ao investir nesses títulos, a gente vai comprar o ativo, a gente vai definir se a gente quer um CDB ou um LC de liquidez diária ou se a gente quer de liquidez no vencimento. E quando a gente resgatar a nossa aplicação, a gente precisa pagar imposto inversamente proporcional à quantidade de tempo que a gente deixou esse dinheiro investido. Então existe uma tabela para os investimentos em renda fixa, que se chama tabela regressiva de impostos, que diz pra gente que esses investimentos de renda fixa privada vão sofrer uma tributação de 22,5% caso você tenha esses investimentos até 6 meses aplicados. Caso você tenha um vencimento acima de 6 meses e menos de 1 ano, a tributação sobre o lucro, sobre o rendimento que você vai ter sobre esse valor aplicado é de 20%. Daí, entre 1 ano e 2 anos, esse tributo cai mais ainda em relação ao rendimento que a gente tem e passa a ser 17,5%. E todos os investimentos que a gente fizer acima de 2 anos em CDBs e L6, eles vão ter uma cobrança de 15% sobre o rendimento. E ressaltando que esse tipo de cobrança de imposto está associada somente ao rendimento que a gente tem sobre esse investimento. Então você não vai ser tributado pelo principal do seu dinheiro. Quando você começa a fazer uma aplicação, você não perde dinheiro. Para você conseguir ser tributado, você precisa obrigatoriamente ganhar. E tem um outro grupo de investimentos em renda fixa privada que não sofrem tributação. Esses são o LCI e o LCA. LCI é uma sigla para letras de crédito do setor imobiliário, enquanto LCA, letras de crédito do agronegócio. Eles são basicamente a mesma coisa, também são emitidos por bancos, só que a diferença é que esse dinheiro com que você está comprando esse título vai ser usado obrigatoriamente para ser destinado ao setor imobiliário e ao agronegócio. E você não precisa pagar imposto sobre ele, ou seja, exatamente a quantidade de rentabilidade que você vai ter quando você vê que ele rende 100% do CDI, 110% do CDI, é aquilo que você vai ter líquido no seu bolso. E por último, em investimentos de renda fixa privada, a gente tem os debêntures, que como títulos do Tesouro, títulos de renda fixa privada como CDBs e L6, eles são basicamente uma dívida agora que uma empresa contrai com você, investidor. Como assim? Você vai comprar esse título, você vai comprar esse debênture, da empresa vai usar esse dinheiro para investir no seu negócio. É basicamente uma forma de você financiar a empresa.
E com isso, esse título ele vai ter uma promessa de rentabilidade que vai ser discriminada no momento em que você for fazer o investimento, só que, diferentemente desses outros títulos de renda fixa privada que são garantidos pelo FGC ou diferente dos títulos de renda fixa pública que são garantidos pelo Tesouro Nacional, os debêntures não têm garantia. O que não necessariamente é uma coisa ruim, afinal, quanto maior o risco, normalmente estão associados às maiores rentabilidades. E de fato, as debêntures costumam ter rentabilidades maiores do que esses outros títulos que são mais seguros. Essa é a forma da empresa incentivar com que investidores queiram comprar seus títulos de dívida. Mas existe uma forma de nós, investidores, conseguirmos nos proteger de debêntures de qualidade ruim vendo o seu rating. O que é o rating? Rating é uma nota feita por instituições emissoras imparciais para dizer o quão seguro é aquele investimento, ou seja, o quão provável é de uma instituição financeira te pagar. E o rating você pode ver lá na conta da sua corretora de valores, todos os títulos que estiverem disponíveis de debêntures para você comprar vão estar definidos bonitinho lá. E a regra de bolso que a gente usa é basicamente, cara, quanto mais A's tiverem, melhor. Mas a gente vai estar deixando aqui na descrição também uma tabela em que você pode ver exatamente o que significam cada uma das siglas para você ver se você está confortável em correr o tipo de risco que a debênture que você está cogitando adquirir tem. E voltando para a nossa queridíssima renda variável, do qual eu particularmente não consigo ficar muito longe, cara, vamos falar agora de fundos imobiliários. O que são fundos imobiliários, cara? Fundos imobiliários são basicamente um grupo de investidores que compra cotas de um ativo que é um imóvel. Esse ativo pode ser um galpão logístico, pode ser uma laje corporativa. Então são imóveis que têm inquilinos que todo mês pagam aluguel e esse dinheiro referente aos aluguéis pagos por esses vários inquilinos são distribuídos aos cotistas. Então é basicamente o mesmo raciocínio de ações. Quando a gente compra cotas de fundos imobiliários que também são negociados na Bolsa de Valores, nós nos tornamos um de seus donos e por isso temos o direito de recebimento desses aluguéis. Existem várias vantagens em comprar fundos imobiliários em relação a comprar imóveis próprios seus que você tem que reformar, depois achar um inquilino para colocar para aluguel, e eu estou deixando um vídeo meu aqui em cima que vai aparecer no card para você saber exatamente todas as diferenças. Outro tipo de investimento em renda variável também negociado na Bolsa de Valores são ETFs, que é uma sigla para um termo em inglês chamado de Exchange Traded Funds. O que são ETFs? Cara, ETFs replicam algum índice, como por exemplo o da nossa própria Bolsa de Valores, o IBOV. O IBOV, o índice Bovespa, ele é um compilado das principais empresas da nossa Bolsa de Valores e é por causa desse índice que a gente tem a métrica sobre quão bem está sendo a performance da nossa bolsa. E existe um ETF que replica esse índice para nos dar exatamente a mesma rentabilidade que a Bolsa de Valores no longo prazo. Esse ETF se chama, por exemplo, BOVA11. Ou então, vamos dizer que você queira se expor a ações estadunidenses do mercado internacional. Você pode investir através de um ETF que replica essas ações estrangeiras, que tem o nome de IVVB11, que ele replica o S&P 500, que é o índice que tem um compilado das principais 500 empresas dos Estados Unidos, e você comprando um título desses, você, por exemplo, pode ter a possibilidade de se expor ao dólar, que é hoje a moeda mais forte do mundo, e ainda ter uma carteira das 500 empresas mais bem-sucedidas do mercado norte-americano investindo diretamente da sua casa aqui no Brasil. E ainda existem vários outros tipos de ETFs, existem ETFs de renda fixa, existem ETFs de small caps, então cabe a você ver quais são esse grupo de empresas que mais te agrada e comprar o ETF referente que você se sente mais confortável. E também existem os nossos queridíssimos fundos de investimento, cara. Existem diversos fundos de investimento para diversos tipos de perfil. Existem os fundos de investimento que são focados em fazer investimentos somente em títulos de renda fixa, assim como uma mescla entre títulos de renda fixa e ativos da renda variável, ou aqueles mais arrojados que têm somente os títulos de renda variável. Mas o que todos esses fundos de investimento têm em comum é que eles têm um gestor. É uma pessoa que a gente
gosta de esperar que é uma pessoa absolutamente preparada para fazer todas as decisões de investimento para compor a carteira desse fundo, e a rentabilidade que nós, investidores, vamos ter vai acompanhar exatamente a performance desses ativos compostos pelo gestor. E naturalmente, além desses investimentos, existem outras modalidades de investimento também que, para quem está começando a investir, talvez não valha tanto entrar a fundo. Como, por exemplo, as opções, que são contratos financeiros que derivam de algum determinado papel, então elas são derivativos. E também são os tipos de investimentos mais arriscados que qualquer pessoa pode fazer. Então, é basicamente um ativo que ele oscila de forma a você conseguir ter uma rentabilidade 100% em um dia, como também você pode perder tudo em alguns minutos. Então são esses os principais ativos e títulos que a gente pode negociar no mercado financeiro, e para todos eles e cada um que você decidir alocar na sua carteira, você tem o Trade Map para ver exatamente todas as características individuais de cada um, para que você consiga analisar esses ativos, ver todas as suas características para definir de fato se a escolha que você quer fazer colocando eles no seu patrimônio, na sua carteira, é válida. Então deixa o like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal para continuar recebendo essas notificações de vídeos educativos, não se esquece de clicar no sininho também. E também, se tiver um tempinho, dá uma chegada lá no Jovens de Negócios, tá colocando o link aqui na descrição também. Eu gosto muito de falar sobre ações, fundos imobiliários e outros tipos de conteúdo que acho sinceramente que podem ser muito engrandecedores para você. Então, sem mais, eu fico por aqui. Beijo enorme, até o próximo vídeo.